Olá, amados e amadas. Hoje a gente vai conversar de um assunto assim. Acho que todos nós já passamos por isso, estamos passando ou acabamos por passar, que é lidar com os charlatões. Quem são os charlatões, Maristela? Onde eles estão? Por todas as partes. E temos charlatões dentro da família, né? Então, charlatões são pessoas enganadoras, né? Que cometem assim falcatruas e mentiras, né? E é por isso assim que as igrejas lotam, né? Porque lá você, né? Você assim desvia tudo para Deus. Olha Deus, resolve aí, olha Deus, salva aí o meu fulano, salva aí o meu filho, salva aí o meu primo, salva aí o meu pai, salva aí a minha mãe. Eu jogo tudo para Deus, né? Mas eu não tento rapidamente ver meus erros com aquela pessoa para me redimir com aquela pessoa, para aquela pessoa que está lá doente sentir, né, que eu estou me redimindo e fazer com que ela volte à vida. Não, eu jogo para Deus, né? E a gente costuma assim desviar assim tudo para Deus, né? E quando é um mal também, né? Ele desvia para o capeta, né? E então quando é o bem, eu vou lá desviar para Deus. Quando é o mal, eu desvio para o capeta, né? E você é um robô no meio de tudo isso, né? As pessoas assim mais fanáticas, elas se tornam robôs, né? Elas falam sempre aquelas palavras decoradas que elas ouvem todo dia na seita, nas igrejas, seja evangélicas, sejam católicas, sejam budistas, né? Elas se tornam robôs, né? Elas perdem a graça natural de ser uma pessoa, né? E, e, se, e se o que você deu assim na igreja, financeiramente, as suas orações, não deu certo, né? Então o seu líder religioso vai te falar, né? Ah, você precisa dar mais, né? Vai ver que não foi tão assim de coração. Deus está pedindo mais, né? E se você for no terreiro, né? Então seu pai de santo, sua mãe de santo, a sacerdote agora de santo, né? Ela vai dizer para você, ah, a macumba foi pequena, né? Precisamos sacrificar mais, né? Mais animais, né? Mais, mais materiais, né? E quando na verdade o bem e o mal está dentro de você, né? E tudo que é muito assim místico, religioso, ou xamânico também, né? Prejudica a evolução do ser humano. Ele fica buscando soluções mágicas, né? Nos lugares onde fica sabendo que tem uma pessoa lá, ah, ela é benzedora, ah, então eu vou lá buscar a minha cura. Ou ela benze, ela faz trabalho, né? Ou eu tenho que dar minhas propriedades ali naquele local, na igreja, no terreiro, né? E você vai deixando cada vez mais a igreja rica, você vai deixando cada vez mais o terreiro rico, né? Com aquela pessoa que é charlatã com você, né? Ou cirurgias espirituais. Eu acompanhei muitas pessoas fazendo cirurgias espirituais. Ela vai lá fazer uma cirurgia espiritual, ela pode até momentaneamente se sentir bem por um tempo, mas aquilo não resolveu, porque a doença ela espelha assim para o seu corpo quando o universo esgotou todos os recursos com você para que você entenda que seu caminho não é o mais apropriado, né? Então, se eu vou lá faço uma cirurgia espiritual e não entendi emocionalmente o que aquela doença está dizendo para mim, é claro que ela vai voltar, às vezes de uma forma mais grosseira ou em outro
local do meu corpo, que esteja relacionado com a mesma emoção, né? Então, prejudica o indivíduo de evoluir, retarda a sua procura num bom psicanalista para entender o que aquela doença está te dizendo. Quando você entende a raiz disso tudo, você tem permissão plena do universo para sarar, né? Então, ela assim não fica empurrando para Deus ou para o capeta, né? E eu vejo assim também muito interessante quando as pessoas reclamam pra gente, chegam aqui reclamando que eu tô assim, eu tô angustiado, é porque meu pai não foi aquelas coisas, minha mãe também não foi não sei o quê, e reclama dos pais, e quando você vê, né, ela não chega nem 1% da bondade dos pais que ela teve. Né? E você fica lá reclamando, você não enxerga que você é 1000 vezes pior que os seus pais, e aí você não percebe que quando você quer acabar com a moral dos seus pais, que você quer acabar com a moral às vezes dos próprios filhos, você vai se mutilando, né? Vai perdendo a vesícula, daqui a pouco perde lá o útero, daqui a pouco perde os ovários, né? Perde as trompas, né? E não sabe, né? Não sabe por quê, se acha vítima ainda. Isso é assim, bem real com os charlatões. Os charlatões que acabam sempre mais tendo mutilações pelo corpo, né? Alergias que estouram bolhas, herpes, né, horríveis, que causam dores lacerantes na pessoa, né? E porque às vezes ela fica lá assim, a flor da pele, lá esperando aquilo que o pastor já prometeu para ela há mais de 20 anos, que ela vai ter o marido de volta, que ela vai ter a esposa de volta, ou que ela vai ter o filho de volta, e ela fica lá jogando toda a responsabilidade em cima do capeta ou de Deus, mas ela não pega nenhuma para ela, para procurar a melhora de si mesmo, né? Então, ela sara de uma alergia, ela pega outra. Aí ela sara dessa outra, ela vai pegar uma terceira, quarta alergia, né? E estão sempre querendo mágica, né? Que o pastor resolva, que Deus resolva, que a macumba resolva, né? Ou vai lá no budismo achando que Buda vai resolver, né? E aí então nascem e surgem os charlatões de monte, né? Porque Deus, tira aqui essa minha dor, tira aqui essa minha dor, tira aqui esse meu tumor, né? Mas eu não quero entender porque eu prejudiquei as minhas células e se transformou em células mortas. Eu quero mágica, né? E aí então vai surgir o João de Deus, né? Um monte de mulheres reclamando, né? Sendo que foram molestadas, estrupadas, né? De alguma forma prejudicadas, né? Pelas mentiras deles, né? Pelo charlatanismo dele. Mas essas pessoas às vezes têm ali alergias, fibromialgia, tem síndrome do pânico, tem depressões. Ela precisa ir numa terapia, procurar um bom psicanalista. Não, mas eu quero mágica, né? E os charlatões entram com tudo, né? E todas as vezes que você culpa assim o capeta daquilo que você fez, daquilo que você faz em torno dos seus desejos, né? São mecanismos de defesa, né? Então, seus mecanismos de defesa, né? Porque você está deslocando para o capeta, para Deus, para outra pessoa, né? Aquilo que é, assim, incompetência sua de procurar um profissional realmente capaz de fazer você entender o porquê dessa doença em você, o porquê de que você é uma pessoa mentirosa,
e que você às vezes suborna a própria família, né? Não é a família que vai punir você, né? Você acerta isso com o próprio universo. Essas pessoas nunca têm saúde, elas não conseguem ter a coisinha chamada deliciosa, perfumada, a palavra paz, né? E onde assim tem mais charlatanismo, né? Onde tem mais disso, né? Os charlatões, onde tem mais, né? Então são dentro da política, da igreja. E eu vou falar para você, né? Dos terreiros, e vou falar para você, em todas as profissões você encontra eles, né? E como é que eu identifico, Maristela? Se eu sou uma charlatã, eu não consigo identificar o outro, que é também. Eu abaixo a cabeça e começo a frequentar aquele pai de santo. Por muitos anos eu frequento, porque eu sou uma charlatã também. Né? Eu sou uma mentirosa também. Eu também faço facratuas. Né? E então, se eu faço assim, falcatruas, como é que eu vou reconhecer o outro? Se minha energia é igual do outro, eu não sinto diferença. Eu me sinto em casa. Né? Por isso que tem pessoas assim que são enganadas muitos anos por alguns pais e santos, algumas igrejas, alguns pastores, alguns profissionais de todas as áreas, porque a energia é a mesma. Você não consegue identificar porque você não vê a diferença, você se sente em casa, né? E quando você vê, já foi lesado, mas você também lesa as pessoas. Por isso que você gosta de estar indo nesse local. Né? Não adianta essas mulheres ficar reclamando tanto o que aconteceu, deixar que acontecer. É lógico que aquela pessoa charlatã um dia é descoberta, né? Mas muita gente alimentou o ego dele por muito tempo, querendo os supostos milagres, né? E não querer entender o que está de errado em si próprio, né? E, então tudo isso são mecanismos de defesa, né? Da sua incompetência, né? E embora assim tenha muita gente boa, em todos os locais também que eu estou dizendo, né? E quando você joga assim para Deus, ele é um belo produto que se vende, né? Então, assim, dá aqui seu terreno para Deus, coloca tudo que você tem aqui no altar, né? Deus é um ótimo produto para se vender, né? Porque senão Deus vai te punir, eles dizem para você. E a pessoa fraca, que tem aquela mesma energia de mentir para as pessoas, ela não percebe que ela está sendo enganada, né? Você vê que quantas assim artistas caem nisso, né? Quando está lá doente, está mal no hospital, e eles vão lá fazer uma lavagem cerebral, e ela dá tudo que ela tem para a igreja. Depois que ela cai em si, ela vai lá processar a igreja. Mas tudo é muito complicado, porque ela assinou, né? Ela assinou o que ela está dando, né? Mas porque ela é charlatã também, ela também engana as pessoas. E não é que ela aprendeu, ela sai da igreja e vai continuar fazendo o que ela fazia. Ela tirava a roupa, daí ela vai para a igreja, ela não vai tirar mais a roupa. Aí agora eu sou de Jesus. Mas quando ela briga com a igreja, ela volta a fazer as mesmas coisas que ela fazia antes. Ela vai tirar a roupa novamente para ganhar o dinheiro dela de novo, né? E vai enganar muitas pessoas novamente. Por isso que ela não vê a diferença, ela custa ver. Ela só vai entrar em atrito quando acabar o dinheiro dela e a igreja não vai estar tão interessada assim nela mais, né? E aí então ela vai começar a raciocinar, né? Que eles eram tão charlatões quanto ela, né? Então, toda pessoa assim, que faz maldade, ela colhe maldade, né? É só esperar, porque ela vai colher maldade. O universo é perfeito, né? Perfeito, né? E pessoas maldosas assim sempre querem levar vantagens te intimidando. Elas começam a te intimidar, né? Fazem calúnias assim assustadoras com a sua moral, né?
E elas assim estão sempre se achando lesadas. Elas fazem assim calúnias com a sua profissão, com o seu nome e ainda se acham lesadas, né? E você aí que é charlatão, que é charlatã, né? Respire, respire. Respire assim antes de dizer qualquer assim maldade para o outro, né? Dizer barbaridades para o outro ou do outro, né? Para os outros, né? Respire que é de graça, amigo. É de graça, amigo, né? E oxigena o seu cérebro, né? Vai trazer um pouquinho mais equilíbrio, serenidade, inteligência, né? Porque assim, como que pessoas que nem o João de Deus usou tantos anos, pessoas através do charlatanismo, né? Então, você está assim, porque você assim fica assim desesperado e quer soluções mágicas, né? E não quer entrar numa análise e entender o que está de errado, quer soluções mágicas. Tira isso de mim, tira essa alergia de mim, eu não quero saber por que ela chegou até aí, né? O que está de errado no meu caminho. E então não é assim o tipo de religião, qualquer tipo assim de religião e até o mesmo budismo, você tem que tomar muito cuidado e também com todos os profissionais, né? Porque até na minha área tem charlatões, né? E o charlatão, ele chega assim de forma agradável, né? Mesmo se for da família, ele chega agradável, né? Ele quer que você faça a vontade dele, então ele se torna agradável, né? E às vezes assim também quando a pessoa assim tem às vezes um companheiro assim muito agradável, está sempre lá bajulando, e às vezes ela vai descobrir que ele tem até outra família, né? No mínimo umas par de amantes, né? Então eles se tornam muito agradáveis, né? E eles mentem assim descaradamente olhando nos seus olhos, né? Eles nem ficam vermelhos, né? E então as pessoas falam, ah, foi o capeta, né? Capeta são pessoas do mal, né? São pessoas assim ambiciosas que desejam o que lhe é indevido, né? Se está vendendo ali uma propriedade, ela quer sempre um bom dinheiro a mais do que os outros irmãos e é justamente aquela que nunca fez nada por ninguém, né? Isso é uma charlatã, né? Uma ordinária, né? E essa ambição é loucura, leva a pessoa à loucura. Essa pessoa sempre está beirando a loucura, né? Pode ver que esse tipo dessas pessoas, se você conversar, sempre já tentaram o suicídio uma ou mais vezes. E por que não se mataram, Maristela? Porque são covardes. São covardes até para terminar o que iniciou, né? E a ambição está na raiz da loucura, por isso que elas estão sempre beirando a loucura. E uma pessoa ambiciosa está sempre com pressa. Pode ver que elas estão sempre com pressa, né? Com urgência e que jamais assim irão encontrar a paz, né? E assim como o horizonte, né? O horizonte é algo que não existe, né? Apenas parece existir, né? E elas são dessa forma, complicadíssimas, né? Agressivas, mas se fazem de agradáveis, né? E as pessoas assim que não são ambiciosas vivem o aqui e o agora, né? E viver o aqui e o agora é ter sanidade, né? E é estar assim totalmente presente nesse momento, estar sempre totalmente presente nesse momento é ter sanidade, né? Espero muito ter esclarecido. Veja, eu só me envolvo com charlatões quando eu também tenho esse comportamento. Gratidão, amor sempre.